A visão, David Rickerson. A visão dos últimos dias. Capítulo 6. Mensagem de Deus aos desprevenidos. Estamos a ponto de sair da era de Aquário para entrar em uma era que a Bíblia descreve como o dia das dores. Jesus mesmo nos preveniu acerca de uma grande tribulação que vem sobre a terra, tal qual nunca antes se tem presenciado em toda a história. 1. As predições de Jesus. Que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, e ouvireis de guerras. Se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em diferentes lugares. E tudo isto será somente o princípio das dores. A maldade haverá se multiplicado e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículos do 4 ao 14. 2. Virá uma grande tribulação. Um dicionário define a palavra tribulação como angústia, aflição e sofrimento. E esta grande tribulação será um tempo de incríveis sofrimentos e crises. Deus, por meio do seu Santo Espírito, está chamando a humanidade para que se prepare para o final de todas as coisas. Está permitindo que a natureza açoite esta terra com uma crise atrás da outra, como uma advertência de que se aproxima o dia da ira e do juízo. Podemos crer nas profecias de Jesus? Em uma era de grande aumento de conhecimentos e de grandes realizações científicas, podemos realmente aceitar a ideia de um mundo em completo caos? As profecias da Bíblia hão de tomar forma literalmente? Haverá uma guerra mundial final na qual estão envolvidas todas as nações, segundo o que descreve a palavra de Deus. Haverá fomes, pestes, terremotos, inundações e outras sérias mudanças de tempo ainda piores, segundo o que descreve claramente a Bíblia. 3. Guerra e terrorismo. Veremos guerras, atos de terrorismo e violência por todas as partes. Será produzido um colapso de todas as normas e leis morais, assim como uma depressão de alcance mundial, acompanhada de uma aflição e uma economia arruinada. Vai haver um breve período de frágil paz sobre a terra, quando em todas as partes os homens estejam suspirando e clamando por um retorno à tranquilidade. Este tempo de uma frágil paz haverá de anteceder o iminente juízo predito na Bíblia. Podemos de fato crer no que diz a Bíblia quando afirma que os homens dirão um dia: sobreviveremos a todas estas crises, teremos paz e prosperidade. Então, repentinamente, o mundo será arrastado a uma destrutiva guerra mundial final. Virá realmente um Armagedon. Capítulo 4, número 4. Mais de 2 bilhões de mortos. A mente humana hesita e se espanta diante das profecias bíblicas. Caso estas ocorram literalmente, se crermos na interpretação literal da Bíblia, virá uma guerra mundial final e uma tribulação em que serão mortas mais de 2 bilhões de pessoas. As causas dessas mortes serão a guerra, as fomes, as pestes, os terremotos, as inundações e as graves mudanças climáticas em todo o mundo. A Bíblia prediz claramente que os homens zombarão das profecias e predições, como as que são feitas nesta visão. 5.
a predição de Noé foi ignorada. As pessoas na época de Noé não creram que viria um dilúvio de juízo sobre a terra. Passaram seu tempo em orgias, rindo do juízo, rindo do profeta louco que estava pregando uma visão. A Bíblia disse: não entenderam até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Jesus disse que, igualmente em seguida, as pessoas, homens e mulheres, continuariam no pecado sexual, a rebelião, a violência e a imoralidade até o fim dos tempos, e não aceitariam visões e nem profecias acerca de nenhuma sentença ou juízo. Contudo, e apesar de todo o escárnio e ridicularização que esse tipo de mensagem recebe de muitos intelectuais e dirigentes eclesiásticos, hoje a maior parte dos jovens estão interessados nas profecias apocalípticas. Hoje em dia, não são somente os cristãos os que estão esperando um fim do mundo como a Bíblia prediz. Até a revista Time tratou recentemente este tema de uma forma séria. Na atualidade, há muitos cientistas e pensadores intelectuais, behavioristas, estudiosos do comportamento humano e especialistas que também advertem que a história do mundo poderá provavelmente acabar de maneira catastrófica em um futuro próximo. Alguns dirão que a mensagem desta visão é uma tentativa fanática para assustar aos não convertidos. Outros a criticarão por toda a ira e juízo que prega. Muitas vezes os homens optam por ver somente um lado de Deus, seu amor e sua misericórdia. Mas Deus tem outro lado também, em sua personalidade. Mesmo uma rápida verificação da palavra de Deus provará facilmente. Paulo, o apóstolo, disse: conhecendo, pois, o temor do Senhor, persuadirmos aos homens. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 6. Um mundo fora de controle. Se vocês creem que a minha visão é temerosa ou excessivamente exagerada, deixe-me apresentar-lhes uma clara cronologia do que a Bíblia prediz que virá. A Bíblia prediz com clareza que o mundo ficará aparentemente fora de controle, que as cidades se tornarão incontroláveis e que os países serão ignoráveis. As pessoas começarão a recuar a Deus completamente. As pessoas começarão a recusar a Deus completamente. Os homens se tornarão gananciosos e materialistas. Haverá rebeldes, desordeiros que se aproveitarão de diferentes instituições e, em meio desta crise, as pessoas se divertirão e se alegrarão em toda forma perversa imaginável. Milhares de cristãos apostatarão e começarão a trair a seus amigos. Serão exaltados, vaidosos e cheios de orgulho e preferirão as diversões ao invés de darem culto a Deus. Se tornarão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Desaparecerão os tempos normais e aparecerá o viciado em drogas, a prostituta, o homossexual, o ladrão e os valentões pertencentes às gangues de ruas. Apesar de um aumento da ciência, a natureza humana se tornará escrava da imoralidade, da violência e da rebelião. A Bíblia prediz uma época de terrorismo total e de violência, uma imoralidade de incríveis proporções rodeará os cristãos e afligirá a sua alma quase até a morte. Satanás tentará desacreditar e destruir a obra do Espírito Santo. Nações inteiras seguirão filosofias ímpias de rebelião e de cultos religiosos falsos. O mundo está encaminhando-se
para se colocar em uma posição de ilegalidade e de indiferença, que somente poderão ser unidos por um superditador que afirme ser possuidor de poderes sobrenaturais. 7. Israel chegará a ser invencível. A Bíblia prediz que, nos últimos dias, a nação de Israel ressurgirá. Depois de quase 1000 anos, os judeus têm andado errantes sobre a face da terra, sendo oprimidos, perseguidos e sendo mortos pelos inimigos de Deus. Retornarão à Palestina e recuperarão a sua pátria. No cumprimento específico das profecias bíblicas, a nação de Israel nasceu em maio de 1948 e começou a florescer como uma rosa no deserto, exatamente como estava predito na Bíblia. A Bíblia também predisse que uma hoste de inimigos subiria contra Israel e tentaria saquear a terra, mas que todos os inimigos seriam derrotados, com seus corações consumindo-se dentro deles. A Bíblia sugere que um judeu porá em fuga a mais de 1000 inimigos, e que 10 farão fugir a 10.000. Israel é invencível porque está fluindo no curso da profecia divina. Não há na terra nenhuma nação suficiente poderosa para destruir Israel, e somente no tempo assinalado por Deus Israel pisará um inimigo nas ruas de Jerusalém. 8. Alguns Estados Unidos do mundo. A Bíblia predisse o nascimento do mercado comum europeu. A Associação Econômica Europeia iniciou sua confederação de 6 países através da assinatura do Tratado de Roma em 1957. Quando se firmou este tratado, muitos estudiosos da Bíblia se perguntaram se isso não era o cumprimento da profecia da Bíblia acerca do surgimento do antigo Império Romano. Esta profecia afirma que nos últimos dias surgirão 10 nações, as quais proporcionarão a base de poder para o anticristo. Desde o Tratado de 1957, se tem adicionado outros 4 países, criando-se um total de 10. Atualmente estão sendo feitos diálogos em relação a ampliar a comunidade a uns Estados Unidos da Europa. E os Estados Unidos do mundo estão somente à distância de uma depressão mundial. Um colapso do sistema monetário mundial poderia conduzir à instauração de um governo mundial, encabeçado por um ditador mundial. O primeiro-ministro da Bélgica disse recentemente: "O método dos comitês internacionais tem falhado. O que necessitamos é de uma pessoa que tenha uma experiência do mais alto grau, uma grande autoridade, uma ampla influência e uma grande energia. Já que seja um civil ou um militar, não importa de que nacionalidade seja, que abrevie todos os processos, elimine todas as comissões, desperte a todas as pessoas e alavanque a todos os governos para a ação que vem em breve", citado em Le Soir. A anarquia e a confusão gerais podem preparar este mundo para o anticristo ditador que venha em nome da paz, para pôr fim ao desespero e à ilegalidade que estarão abundantes. 9. Um anticristo superstar. Quando se limpa o mistério e os fantasmas que são colocados acerca das revelações dos profetas de Deus, vê-se claramente a predição de um anticristo superstar, que virá e se levantará nos últimos dias, desafiando a Deus e perseguindo aos verdadeiros crentes. Virá em nome da paz, da lei e da ordem, e conseguirá mudar os sistemas legais e judiciais. Será desmascarado com um fraudulento filho de Satanás. A Bíblia prediz que
O seu regime de terror será de curta duração, mas totalmente devastador. Este falso ditador, que se passará por um anjo de luz, enganará a todo o mundo. Consideram-se os poderes atribuídos hoje em dia ao presidente dos Estados Unidos. Os homens que ocupam altos postos estão tratando de mergulhar-se em poderes sem precedentes. À luz de recentes acontecimentos, não se torna muito difícil de compreender as profecias bíblicas acerca de que este anticristo se sentará como um Deus em um trono, exigindo a adoração e o respeito das pessoas de toda parte. 10. Uma última guerra mundial. Na Bíblia, nos é dito especificamente que nos últimos dias o anticristo e as nações irão se unir em uma guerra definitiva em Israel. Esta será a guerra de todas as guerras. Esta guerra será causada sem um mínimo de dúvida por uma crise mundial de energia. Isto mesmo, uma guerra pelo petróleo e a energia, e talvez também pelas substâncias químicas que existem no Mar Morto. Com estas substâncias químicas se fazem explosivos e, devido à fome de alcance mundial, se necessita deste material para produzir fertilizantes. Estima-se que o valor destas substâncias químicas sejam de US$ 1 bilhão. Quantas guerras neste mundo não foram travadas por menos? Durante a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1944, mais de 54 milhões de pessoas foram mortas e muitos milhões foram feridos e mutilados pela destruição. Nos primeiros anos da presente década, vivemos o Vietnã, Biafra e Bangladesh. Nossa geração tem conhecido o horror de mais de 65 milhões de mortes e 100 milhões de baixas. Mas a Bíblia prediz uma última guerra mundial no Armagedon que desafia o entendimento. A Bíblia fala de que os céus irão incendiar e os mesmos elementos serão fundidos com um calor ardente. Especificamente, a Bíblia disse: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. As armas de hoje, como todos sabemos, são capazes de produzir com toda certeza o tipo de destruição que a Bíblia descreve, como o holocausto procedente dos céus, que destruirá a terça parte de toda a vegetação. Israel e os países que o rodeiam têm se convertido em arsenais de armas, grandes reservas de napalm, canhões, bombas, projéteis e até armas biológicas. A humanidade tem armazenada atualmente a força destrutiva necessária para matar todo ser vivente que existe na face da Terra. A Bíblia predisse que durante este tempo de tribulação e de juízo, as forças satânicas matarão com um exército de 200 milhões de soldados, um terço da população mundial. Atualmente, isso significaria que cerca de 2 bilhões de pessoas seriam mortas. Não se pode imaginar o horror disso. Até agora, a nossa pior guerra mundial, a segunda, requereu 54 milhões de mortos. Esta última guerra matará 37 vezes mais pessoas. É tão horripilante que se torna difícil sequer pensar nela. 11. Aumento da adoração de demônios. A Bíblia profetiza que, apesar de que o mundo cambaleará na borda da guerra e da devastação,
a humanidade se voltará à adoração de demônios, de espíritos satânicos e de ídolos feitos de metal, pedra e madeira. O aumento das práticas de ocultismo que estamos presenciando agora está predito claramente na Bíblia, como um sinal dos últimos tempos. Na atualidade, muitos jovens oferecem culto a Satanás ou adoram os deuses da tecnologia e da ciência. Somente um mundo possesso de demônios será capaz de deixar de lado todo o terror e horror da morte de um terço da humanidade, causada pela guerra, para recair na rebelião e na imoralidade. 12. Acontecimentos estranhos e incomuns. A Bíblia prediz que aparecerão sinais incomuns e estranhos nos céus e na terra. Os profetas do Antigo Testamento chamam de ais, acontecimentos que causarão dor e sofrimento. Isto descreve as terríveis fomes e pestes guardados para nós, quase imediatamente à porta. A fome tem se tornado o maior homicida do mundo. Em Biafra e Bangladesh, a mesma tem levado sofrimento e a morte incontáveis milhares de pessoas. Na Índia, a exploração demográfica e as colheitas falham, enquanto que milhões de pessoas morrem de fome a cada dia. Atualmente, milhões de pessoas vivem por todo o mundo ao redor de favelas imundas, sem alimentos, nem água, nem um teto decente. Milhões vivem hoje em dia agarrando-se avidamente da esperança, tratando de conservarem-se somente mais um dia vivos. Até em nossos países civilizados ou desenvolvidos, as pestes estão chegando a ser muitos reais. 13. Enfermidades mortais, ratos e abelhas que matam. Jesus disse que nesses dias de tribulação, homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas capítulo 21, versículo 26. Na América, a enfermidade número 1 já é o colapso cardíaco. As autoridades médicas dizem que a enfermidade venérea já não é simplesmente uma epidemia. A mesma é uma incontrolável pandemia de proporções aterradoras. Os cientistas notificam a existência de novas cepas de germes, de vírus, de parasitas que são resistentes aos venenos e aos produtos químicos, ameaçando interromper o equilíbrio da natureza. Super-ratos imunes aos venenos infestam hoje as provisões de cereais e transmitem terríveis enfermidades aos seres humanos. Na América do Sul têm sido criadas e desenvolvidas abelhas assassinas que ameaçam invadir este país. Sua picada é quase sempre mortal. Condições atmosféricas incomuns, com verões chuvosos e úmidos, têm causado pragas de mosquitos. Em algumas zonas, estas pragas têm sido suficientemente sérias para fazer com que o gado fuja e para produzir enfermidades em outros seres vivos. No Texas e em partes do Novo México, milhares de cabeças de gado morreram de frio. Amontoaram-se em altas pilhas. Estes gados mortos mergulharam-nos em querosene e os queimaram. Na África, milhares de gado têm morrido devido à falta de chuvas e às condições de fome. Estes tornaram-se problemas sempre crescentes. 14. Escassez de alimentos. Outra evidência da ameaça da fome é o aumento da população mundial e a diminuição dos recursos e provisão de alimentos do mundo. A quebra de safras, as pragas de parasitas e as enfermidades causarão terror em todo o mundo em um futuro não muito distante.
Na Bíblia são preditas graves escassezes de alimento e de energia. Esta crise já existe em muitas partes do mundo, como o crescimento da população mundial sobrepõe ao aumento da produção de alimentos. A situação piorará. Não há melhoria, nem sequer em expectativa. 15. 7 pragas finais. A Bíblia descreve no livro de Apocalipse as 7 terríveis pragas finais que verão a terra, pragas que são piores que todas as demais combinadas. 1. Úlceras malignas e cânceres de pele. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e veio uma úlcera maligna e repugnante sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. A primeira praga é de úlceras malignas, ou câncer de pele, que aflige a todos aqueles que têm se identificado com o governo do anticristo. A Bíblia não prediz especificamente o que é a causa as úlceras malignas, mas nós poderíamos supor que um princípio bíblico que encontramos em toda a Bíblia indica que terá algo a ver com as mesmas. A Bíblia disse que o que semearemos, isso mesmo colheremos. Temos estado semeando sensualidade, nudez e tolerância sexual, desde que as enfermidades venéreas são no presente um problema maior. Esta pode ser uma praga de úlceras resistentes a todo medicamento, uma nova cepa contagiosa de enfermidades venéreas. Outra explicação pode ser a advertência oferecida recentemente por alguns cientistas que testificam sobre os efeitos que produzem o SST, aviões supersônicos comerciais, na atmosfera. No presente, estes aviões já estão realizando voos regulares em outros países, mas se lhes proíbem de voar sobre a América, alguns críticos se opõem à contaminação de seu ruído sônico. Outros temem o que esses aviões podem fazer à atmosfera. Esses cientistas declaram que os aviões supersônicos causaram somente 5% de alteração ao nível de ozônio da Terra. Estaríamos em perigo? No caso disso ocorrer, dizem os cientistas, chegará até nós os níveis mais altos de radiações letais desde o Sol. Quando isso ocorre, os cientistas preveem um aumento geral de cânceres de pele e de outras úlceras malignas. Mais de 5% de alteração na atmosfera poderia fazer que este surto de câncer dérmico chegasse a ser quase universal. 2. Contaminação dos mares. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse 16, versículo 3. A segunda praga final é a contaminação do oceano. A Bíblia prediz que o oceano se converterá em sangue, como de morto. A Bíblia prediz claramente a morte dos seres viventes no mar. 3. Contaminação dos rios e águas interiores. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Apocalipse capítulo 16, versículo 4. A terceira praga é a contaminação dos rios e das fontes das águas. O interesse atual do homem na contaminação do meio ambiente não é acidental. No presente, a humanidade está desempenhando um papel já profetizado. Claramente no livro do Apocalipse, ocorrerá um envenenamento das reservas de água doce da terra. Quando a Bíblia descreve como as novas reservas de água chegam a ser sangue como de um morto, está descrevendo a morte e corrupção que já temos presenciado em nossa geração e irá piorar. 4.
ondas mortais de um calor, um sol escaldante. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9. A Bíblia também prediz que, durante este tempo, o sol queimará os homens com fogo. Pode ser que Deus faça que o sol emita raios solares de grande intensidade que queimarão a terra. Ou pode ser que a tecnologia do homem altere o equilíbrio da natureza, a qual, ao seu tempo, cause sérias mudanças atmosféricas, como ondas de calor que superem marcas. Em maio de 1972, mais de 500 pessoas morreram de insolação na Índia. Haverá ondas de calor semelhantes, mais intensas à espera. Adicione isso a uma radiação ultravioleta mais intensa, proveniente de raios solares, e as crises de energia que tornam inúteis os ares condicionados, e se terá o quadro de horror que há de vir. Este intenso desgaste da Terra por causa do calor poderá causar tremendos incêndios florestais por toda a Terra. Somente na Califórnia, o homem tem alterado o equilíbrio da natureza ao introduzir o plantio do eucalipto, árvore que não tem uso aparente. Existem milhares destas árvores que já estão completamente desenvolvidas, e os cientistas estimam que 90% das mesmas estarão mortas como resultado de uma geada que superou toda marca em 1972. Contudo, algumas fortes ondas de calor poderiam fazer com que estas árvores explodissem literalmente em chamas. A crosta oleosa que se segue até bem alto dessas árvores funciona como uma palha flexível e seca, que transforma uma árvore em chamas numa gigantesca tocha. E se este incêndio ocorrer em escala mundial e os resíduos gerados pela combustão subam à atmosfera com a fumaça, provavelmente afete também as condições atmosféricas, obscurecendo o Sol. Imagine-se em um mundo de pesadelo, onde o Sol está queimando a Terra, ocasionando a sobrecarga das centrais elétricas e dos sistemas de ar-condicionado, causando apagões generalizados e falhas no fornecimento de energia. 5. Apagões internacionais. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. A quinta praga é descrita como um tempo de completa escuridão, tenebroso, que faz com que os homens mordam a própria língua de dor e blasfemem ao Deus do céu. Milhões de pessoas da cidade de Nova York, Londres e outras grandes cidades compreendem o que significa um apagão. Algo irá ocorrer fazendo com que a luz do sol, da lua e das estrelas se obscureçam. Este poderá ser outro caso de escuridão sobrenatural, como aquela das pragas do Egito e a escuridão que sobreveio durante a crucificação, ou a mesma poderá ser atribuída a sérios apagões e falhas de energia, causados pela escassez de combustíveis, o que poderia eliminar até 8 horas ou 1/3 de nossa luz diária. Ou talvez poderá ser atribuída a sérias mudanças de tempo ou alterações atmosféricas ocasionadas pela contaminação por desastres naturais ou pelos efeitos de algumas das outras pragas. Por exemplo, o ano de 1816 foi chamado de o Ano Sem Verão, devido ao fato de ter havido geada
Em todos e em cada um dos meses do ano, em diferentes partes do Nordeste da América, caíram 30 centímetros de neve em junho. A perda de plantações foi grave. A causa de tudo isso foi a erupção do vulcão de Tambora, que lançou na atmosfera toneladas de cinzas e restos vulcânicos. Em 1915, o Sol escureceu e o clima foi afetado. É possível que os poluentes industriais de hoje poderiam colocar em prática esta visão. E o que dizer da crescente atividade vulcânica, como a recente erupção na Islândia? Quantas erupções vulcânicas seriam necessárias para escurecer o Sol? 6. Um banho de sangue em solo israelita. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. A sexta praga descreve como ocorrerá o derramamento de sangue no Armagedon, a última e mais devastadora batalha deste planeta causará morte e destruição tão completas que o sangue dos combatentes fluirá numa extensão de uns 300 quilômetros de distância. Chegará até o freio dos cavalos. Mesmo quando possa parecer estranhamente arcaico ouvir falar de soldados a cavalo, nesta era de tanques e jipes, contudo podemos supor um exército de cavalaria no sentido literal. Apocalipse capítulo 9, versículos 15 e 16, similares aos que foram exibidos em filmes recentes dados ao público pelos comunistas chineses. Israel, os países árabes e a União Soviética também têm grandes unidades de cavalaria. Apocalipse capítulo 14, versículos 18 ao 20, as quais poderão ser utilizadas durante a Batalha do Armagedon. Uma coisa é certa, a Bíblia prediz um banho de sangue no Armagedon. 7. Pedras de granizo pesando 100 libras e terremotos destruidores. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse capítulo 16, versículos 17 e 18. A sétima e última praga é um terremoto de incríveis proporções, acompanhado de pedras de granizo que pesarão até 45 quilos aproximadamente, cada uma. Este terremoto fará com que sejam demolidas cidades inteiras, ilhas desaparecerão e montanhas inteiras ficarão planas. Alguns creem que a descrição bíblica de pedras de granizo de até 45 quilos na realidade representa uma chuva de meteoritos. A fim de compreender a magnitude total desta terrível ira e tribulação, simplesmente imagine os fornos crematórios de Hitler, as limpezas de Stalin, Biafra, Nicarágua, Paquistão, Bangladesh e Vietnã. E todo um pesadelo de outros terrores. Logo, multiplique-se este horror 1000 vezes e admita-se a totalidade do mesmo em um espaço de somente alguns poucos anos. Isto sugerirá algo de que terá justamente à frente na grande tribulação aqueles que seguem rejeitando a Deus, mas isto não é tudo. 16. Cristo virá para constituir o seu reino. O acontecimento mais terrível para o pecador está ainda por vir.
Muito mais além de todos os horrores, calamidades e tribulações descritas na Bíblia, está aquele espantoso momento em que o pecador tenha que cair de joelhos e encarar a Jesus Cristo quando ele retornar a esta terra para constituir o seu reino. A Bíblia predisse que o pecador tratará de se esconder nas rochas, nas fendas das rochas e nas grutas das montanhas. Cramará as rochas e aos montes para que caiam sobre eles, a fim de que fiquem ocultos os rostos daqueles que se senta no trono. Os rostos daquele que se senta no trono. A Bíblia predisse que virão um novo céu e uma nova terra, renovados pelo Espírito Santo. Cristo irá governar como o Rei Supremo e acabará com as guerras, as enfermidades, os desastres e tudo que é mau e perverso. Vocês podem rir disso, podem ignorar e descartar como um fantástico engano, mas exatamente com a mesma certeza que os judeus têm atualmente retornado à sua pátria, os cristãos irão se sentar como amigos de Cristo em seu reino vindouro. Nenhuma profecia bíblica do passado tem falhado, e nem tampouco falhará. Nenhuma destas profecias referentes ao futuro. Sim, é uma história sórdica, triste, espantosa, quase incrível de ira e juízo, mas não há absolutamente nenhuma forma de confrontá-la ou de ignorá-la. Se você tem estado rejeitando a Deus e descartando o seu chamado, lhe predigo que virá o dia em que vocês literalmente tremerão de medo quando virem suceder uma por uma todas estas coisas. Sobreviva a um terremoto, logo veja se pode rir. Observe o desenvolvimento dos últimos acontecimentos noticiados. Depois me diga que eu sou um fanático. Eu tive uma visão das calamidades que vêm e a Bíblia a respalda. A mensagem de Deus a todos os que não estão preparados é audível e clara. Despertem-se. O que está acontecendo no mundo agora é sobrenatural e não tem retorno. A menos que vocês estejam do lado do Senhor, não poderão sobreviver. Não há mais do que temor e desespero para aqueles que vivem de uma maneira egoísta, sem